Chega, meu povo! Essa é a hora! Pois é, essa é a nossa aula 29.1, só conferindo aqui, né? 29.1 e sim, o nosso momento da revisão geral de toda a produção aqui dentro da unidade 2 de NBAZ do terceiro ano. Ei, galera, a gente já vai ficando com o coração, apertadinho, sim, porque nós estamos se despedindo, né, de vocês, queridos. Beijo, um abraço muito forte para todos vocês. Vamos na pegada que agora vocês vão finalizando com todo sucesso, tá bom? Vamos lá, então, aula 29.1. Olha lá o que a gente tem na produção aqui. Dentro da unidade 2, nós falamos, né, sobre... Vamos lá. Fica na atenção aqui, tá? Deixa eu botar o marca-texto azulzinho. Vocês gostam do azulzinho? Eu também gosto. Controle de pragas, plantio em sulcos, né? Quão importantes são esses tópicos, né, gente? O manejo dos SAFs. E, obviamente, dentro deste manejo está também incluído as podas, mas a gente enfatizou nisso numa aula específica, não é isso? Bom, então a gente tem 4 pontuamentos aqui para essa revisão geral da unidade 2. Tudo bem? A aula que a gente falou sobre o controle de praga nos SAFs, a gente teve ali na aula construída 16.1. E aí a gente enfatizou sobre o controle de 2 grupos, de formigas e o controle também de cupins. O que, professora, que é importante vir para cá para mim? Isso, põe aí. Prefeito, meu querido diretor Marzinho. Ó, o que é importante eu enfatizar disso aqui, sobre esse controle de pragas? Primeiro que quando a gente começou o processo falando ali sobre SAFs, a gente enfatizou que devido à distribuição das espécies que são inseridas, ou espécies que vão compor o meu SAF, correto? O meu SAF, eu vou ter um dinamismo que precisa estar passando pelo manejo delimitado para cada, ou especificamente falando, para cada tipo de indivíduo vegetal que está inserido ali, correto? E aí a gente falou que em relação às pragas nos SAFs, você tem uma redução em comparação a uma agricultura tradicional. Porque lá na agricultura tradicional você vai ter ali um único indivíduo dentro de uma área produtiva. Aqui nos SAFs eu tenho uma diversidade de espécies. E dentro dessa diversidade, eu vou ter indivíduos ou espécies que são tolerantes ou resistentes a determinados fatores ambientais, né, relacionados à atmosfera, à questão hídrica e qualidade do solo, e também a essas pragas. Ou são mais resistentes, né, devido a... Então, isso é importante. O espaço que elas vão estar ocupando entre elas também vai delimitar uma redução, mas mesmo com tudo isso pode acontecer sim de essas pragas acontecerem, porque formigas e cupins estão em todo o ambiente, tanto lá na floresta quanto também podem estar inseridos nos SAFs. Eles são animais biológicos ali tranquilos, eles se tornam a praga quando ele começa a ofender o desenvolvimento ou uma determinada fase de desenvolvimento de um tipo vegetal, tá bom? Então vamos lá, continuando, pode me tirar... Eita, meu Deus, é muito lindo esse meu diretor. Ó, formigas, né? Quando a gente falou de formiga, a gente disse que essa praga é uma das principais quando a gente fala do sistema SAFs. Elas vão atacar constantemente as plantas em qualquer fase do desenvolvimento. Então, elas são organismos, né? São animais que podem estar agindo atacando, né? Sobre raiz, sobre o caule, sobre as folhas.
E a gente sabe que uma das principais partes do vegetal são as folhas, né? Então a gente tem que estar atento a todas essas intervenções, porque a gente precisa observar todo o tempo nossa área produtiva e intervir de forma, se você não fez essa observação cautelosa, e aí se tornou uma praga, aí sim você vai ter que vir com uma intervenção mais drástica, né? Mas e a gente deu ali, durante a construção da aula, nós falamos sobre os controles biológicos, falamos sobre a questão das armadilhas, não é? E aí nós também falamos sobre os cupins, né? Que eles atacam o colo, o caule e as raízes das plantas, que vão provocar, né? Então, o murchamento e o secamento das folhas. Gente, provocando esse secamento das folhas, porque ele acaba, quando ele atinge a raiz, na verdade, ele vai impedindo, né, que esse vegetal ele consiga obter todo o seu processo para realizar a fotossíntese e aí sim, consequentemente, você vai ter esse murchamento, esse secamento dessas estruturas vegetais, né? E enfatizando aí sobre esses controles, tá aqui, a gente não tinha colocado. Então, dentro do controle, né, para essas pragas de formigas, a gente enfatizou aí o mecânico, que vai ter um efeito de várias maneiras, né? Por exemplo, em formigueiros jovens, de até 4 meses, é possível escavar procurando tem que ter o foco, a rainha, para matá-la, neutralizar esse formigueiro, tá bom? E usar a aração e a gradagem para poder revolver e aí realizar essa identificação da rainha, tá? No controle cultural, a gente falou sobre o plantio de algumas espécies, né, como gergelim, capim braquiarão, mamona, batata doce, tá? Nas bordas da cultura, que deve ser protegida porque elas acabam afugentando a presença, né, desses animais. E no controle biológico, a gente falou também que a presença de aves, né, tatus que escavam esses formigueiros para se alimentarem, acabam controlando, né, esse processo. E também a ação de fungos. Então, existem vários organismos, vários animais que podem estar fazendo esse controle natural, tá? Há também o uso de faixas de vegetação nativa entre as culturas. Isso também faz uma barreira, né? Promove uma barreira para essa, e biologicamente falando, né? E o controle químico, quando não teve mais sucesso nem no mecânico, nem no biológico, nem no cultural, aí a gente vem com o químico, né? Onde você vai utilizar aí a termonebulização, formicidas, em forma de pó seco, e também pode fazer o uso de iscas. Tudo bem? No Brasil, gente, existem 4 famílias de cupins. E agora, em relação aos cupins que nós enfatizamos lá na nossa aula. Existem essas 4 famílias: Calotermide, Rinotermide, Serritermide e a Termide, né, que é a mais aqui identificada. Constituídos, então, em 3 grupos, tá? A gente vai ter cupins que vão viver no interior do tronco das árvores ou das madeiras tratadas, não entrando, portanto, em contato com o solo. Então, elas vão ficar ali na região do tronco, os cupins, eles, né? Ou a gente vai ter esses cupins construindo seus ninhos nos troncos das árvores ou em paus podres, que se comunicam com o solo. Então, o primeiro grupo ele não vai ter contato com o solo. Deixa eu mudar aqui a minha canetinha. Primeiro grupo... papai... Cadê? Eu quero verde, tem? Aê! Não vou entrar em contato com o solo, certo? O segundo grupo vai entrar em contato com o solo. Cadê? Se comunicam com o solo por meio das galerias, locais por onde eles saem em busca do alimento, porque eles estão ali, ó, em troncos de árvores já caído ali no ambiente. Cupins que vivem em ninhos feitos no chão e que se alimentam de humus. Então, a gente também vai ter esses 3 grupos representativos aí dessas 4 famílias, tá bom? E aí a gente tem que reconhecer qual é a ação, como é que está sendo a ação lá no seu SAF, em relação aos cupins. São 3 métodos que a gente vai utilizar para o controle de cupins, que é o cultural,
o biológico e o químico, também enfatizando aí a presença de armadilhas e a presença de animais aí para poder fazer esse controle biológico, tá bom? Na aula 19.1, a gente falou sobre o plantio em sulcos, onde a gente falou sobre, enfatizou o teste de germinação, quão importante é essa testagem, e é da semeadura manual das espécies produtoras de grãos, tá? Então, em relação ao teste da germinação da semente, ele deve ser feito em condições de campo, no qual você tem que observar, né, a preparação dessas amostras a partir de uma amostra bem representativa do lote de sementes. Você vai separar 4 subamostras de 100 sementes cada. Então, essa observação já é uma amostragem do que a gente tem nos materiais bibliográficos aí, enfatizando essa questão da germinação por sementes, tá? Então, para você ter uma amostra satisfatória e representativa, você tem aí que ter grupos, 4 subgrupos de 100 cada. Então, as 4 subamostras devem ser semeadas em fileiras, em 4 fileiras de 4 metros cada, em uma profundidade de 3 a 5 centímetros. Então, a gente está falando aí dessa questão da semeadura manual, né? Avaliar o poder germinativo dessas sementes. Então, quando elas começarem a germinar, depois de todo esse cuidado que você teve na manipulação, no processo de indução dessas germinação dessas sementes, conte o número de plântulas, que são as primeiras emissões das folhinhas que vão aparecer, né? Depois de 10 a 15 dias da semeadura. Então, nesse período, entre esse período, você vai verificar quantitativamente o número de plântulas. Quando o poder germinativo for maior do que 85, as sementes poderão ser utilizadas, ok? Então, essas amostras sendo utilizadas em condições de campo, você vai observar esse padrão de subamostras, tá? No seu quantitativo, a representatividade que tem que ser aí maior do que 85 para você, então, poder fazer o uso delas. Semeadura manual das espécies produtoras de grãos. A semeadura da cultura agrícola pode ser realizada antes, depois ou no mesmo momento do plantio do componente arbóreo, dependendo das características das espécies, tá bom? Nunca deixar de observar isso, gente. As características fisiológicas, adaptativas, né? Evolutivas de cada espécie que a gente está trabalhando, tá? E a procedência delas, né? Se vieram de viveiros, toda essa questão aí, né? Na aula 20.1, nós falamos sobre o manejo dos SAFs. Falamos sobre o controle de plantas daninhas, ou seja, aquelas ervas que vão crescendo, independente de você querer elas ali ou não, independente de você facilitar o processo delas ou não. Elas são muito resistentes, elas se alastram mesmo no ambiente. Então, você precisa ter esse olhar. Além dos outros manejos, né? Por exemplo, em relação às podas que a gente vai falar, existe também essa questão desse controle dessas ervas, tá? Então, o controle das plantas daninhas nos SAFs, eles passam pelo controle cultural, químico. Em relação ao controle cultural, a gente tem de forma preventiva, né? E por meio de consórcio com lavouras anuais e também a questão do pastejo. Então, você pode usar essa metodologia, né, essa técnica de fazer esse consórcio aí para que você tenha uma qualidade e não impedir o desenvolvimento dessas ervas daninhas. Em relação ao controle químico, realizada a aplicação de herbicidas, eliminando as plantas que restaram, mesmo após outros tipos de controles, né? Isso, o controle cultural, ele é bem, né, bem no início, identificando esse início. Já o controle químico, normalmente a gente fala quando você perdeu aí esse momento desse cuidado, né, desse manejo, tá? Aí a gente também tem o controle físico, que vai ser estabelecido através do coroamento dessas mudas, né? Através da cobertura morta, que como vocês estão observando nas imagens, e também da capina. Então, retirando essa vegetação de forma bem pontual e fazendo esse coroamento, você vai estar impedindo a ação, né, dessa competição que pode existir, né,
dessas ervas daninhas em relação à sua cultura, tá bom? Na aula, vamos lá, na aula 25.1, a gente já vai finalizando aqui, falamos sobre os tipos de podas, perfeito? As podas, nós observamos que elas são importantes para cada fase do desenvolvimento vegetal, né? E aí a gente disse o seguinte, que a gente precisa compreender o conjunto dessas operações que vão se efetuar na planta e que vão consistir na supressão parcial do sistema vegetativo lenhoso, não quer mais riscar, ou herbáceo. Então, a poda em si, ela é essa supressão, ou seja, essa retirada de uma das partes que você, de relação aos tipos de poda, vão estar aí afetando ou prejudicando ou impedindo, tá, o processo de continuidade desse desenvolvimento. Qual é o objetivo das podas? Realizar, então, nos SAFs, o controle da entrada de luz para os diferentes cultivos que a gente tem ali e também a adubação desse sistema, certo? Vocês lembram que nós falamos lá das espécies prestadoras de serviços dentro dos SAFs. E essas espécies, né, as adubadeiras, elas têm esse potencial aí de servir como um mecanismo de adubação natural, tá? As podas, elas podem ser classificadas em 4 tipos, perdão. 4 tipos. Não tá pegando direito meu pincel. Bom, então a gente tem a poda de formação, poda de limpeza, poda de produção e poda de adubação. Vocês conseguem perceber pelo próprio nome classificatório dessas podas que elas vão estar atendendo uma necessidade específica. É só você pensar assim, que a gente tem o nosso desenvolvimento. Na fase inicial ali a gente recebe um monte de vacina, todos os cuidados, o aleitamento materno, né, para a gente poder estabelecer e fortalecer nosso sistema imunológico. Depois a gente começa já com o alimento mais sólido. Aí a gente vem precisando de outras estruturas, por exemplo, a educação, o ensino, para poder permitir o desenvolvimento intelectual desse indivíduo. Então, cada poda também vai se comunicar com a necessidade de acordo com o desenvolvimento desse vegetal. Tudo bem? A poda de formação, ela é feita com a planta ainda jovem, de modo a conduzi-la a uma melhor formação do seu caule. Então, há como a gente fazer essas induções a partir do desenvolvimento, o crescimento, quantos ramos, da forma com que eu quero que eles produzam, principalmente aqui quando a gente fala do cupuaçu, do cacau, né? Enfim. Então, essas podas, a poda de formação pode ser realizada em todos os vegetais, tá? Mas na fase jovem, então, para possibilitar essa condução, né? Para uma melhor conformação desse caule, visando a formação de um fuste de boa qualidade. E aí, a gente vai lembrar que se a gente não quer a produção ou quer que essa espécie me sirva como um meio de prestação de serviço, como área de sombreamento, então eu tenho que estar focado nisso. Produção, também a poda de produção, feita periodicamente em espécies perenes, com o objetivo de quê? Aumentar a produtividade dessa planta e melhorar a qualidade dos frutos. Elimina brotos e galhos improdutivos que vão desviar aí o vigor dessa planta. Em relação à poda de limpeza ou rejuvenescimento, ela é feita com o objetivo de quê? Eliminação desses brotos, galhos secos, velhos, mal formados. E aí, isso impedindo aí, então, a questão do desenvolvimento. E a poda de adubação, ela é feita periodicamente nas espécies perenes para produzir o material para decomposição no solo, liberação de nutrientes para as demais plantas companheiras e importância produtiva desse sistema. É isso aí, galerinha. Eu espero que vocês aí estejam afiados para a avaliação que vocês vão estar executando daqui a pouquinho, tá bom? Um beijo grande, concentração. Tchau.